Obrigado, Espírito Santo, por esse momento. Obrigado, Rei da Glória, por cada oportunidade que o Senhor tem nos dado. Obrigado por o privilégio de mais uma vez estarmos cá reunidos para podermos celebrar e entregar tudo para o Senhor. Pai, Senhor, para a igreja, desde o início até o término, a tua graça e sempre conosco. Convidamos a intervenção plena do Espírito Santo no nome de Jesus. Simplesmente tocar como um instrumento para poder abençoá-los nesta manhã. Seja feita a tua vontade, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de nos assentarmos, abra a tua Bíblia. Primeira de Reis, capítulo 5. Primeira de Reis, capítulo 5. Verso 3 a 5, estaremos prosseguindo para o capítulo 6, verso 1. Primeira de Reis, capítulo 5, depois estaremos lendo o versículo 1 do capítulo 6 e posteriormente estaremos lendo Ageu, capítulo 2. Primeira de Reis, estamos todos? Quem encontrou, diga comigo amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa da guerra com que a cercaram, até que o Senhor os pôs debaixo das plantas dos pés. Porém, agora o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Adversários não há, nem algum mal encontro. 5. E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: teu filho que porei em teu lugar, teu trono, ele edificará uma casa ao meu nome. Vamos rapidamente. Capítulo 6, verso 1. É só folhearmos. Assim diz: e sucedeu que no ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4 do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. Diga comigo: começou a edificar a casa do Senhor. Vamos rapidamente para sentarmos de uma só vez. Ageu, capítulo 2. Ageu é o antepenúltimo livro do Antigo Testamento. Ele não aparece muito porque só tem 2 capítulos, breve. Ageu, capítulo 2, verso 9. Vamos ler 3 e 9. Ageu capítulo 2, verso 3 e verso 9. Amém? Amém. Quem encontrou, diga comigo amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor: quem há entre vós que, tendo ficado
viu esta casa na sua primeira glória. E como a vedes agora, não é este como nada em vossos olhos comparada com aquela. 9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Pode tomar o seu assento, em nome de Jesus. Deus seja louvado pela vida de todos os irmãos presentes. Eu sou irmão Daniel Amanda. Eu tenho a responsabilidade de estar aqui em frente. Os irmãos têm notado, nos últimos tempos, gosto mais de ficar por detrás das câmeras. Amém? Por trás das câmeras, entendo que é um dos melhores locais também para servir. Mas no dia de hoje, Deus chamou, agradeço a liderança, na pessoa do pastor Manuel Marcos, pela convocatória, para podermos assim partilhar a palavra do Senhor no dia de hoje. Amém? Amém. Então nós vamos conversar sobre um assunto que acredito que já ouvimos falar sobre a glória da segunda casa, e nós não podemos falar da glória da segunda casa sem antes mencionarmos a glória da primeira casa. Aleluia. Tal como não podemos falar do segundo Adão como a pessoa de Jesus sem antes falarmos do primeiro Adão, que foi feito por via de pó da terra. Aleluia. Então nós lemos o primeiro livro, Primeira de Reis, que na verdade faz parte dos 12 livros históricos que existem no Antigo Testamento. O livro de Primeira de Reis faz parte da classe ou do conjunto dos 12 livros que compõem os livros históricos. E normalmente os livros históricos, elas fazem a narração histórica de como o povo de Israel saiu exatamente, ou seja, desde o período da entrada da terra prometida até ao período após o exílio babilônico, ok? Que quer dizer que desde o momento que o povo de Israel entrou na terra prometida, os livros históricos é que vamos encontrar exatamente a narração da história toda, como é que ocorreu o processo todo da entrada da terra prometida até ao período após o exílio babilônico. O exílio é nada mais que o período em que o povo vivia de guerra, o povo não tinha paz naquela época, mas após esse período quer dizer que agora o povo estava a viver em paz, porque após o exílio, no período de exílio, o povo vivia exatamente nesse todo período ou processo de guerra. Ok? E o nosso tema, a temática que estaremos mergulhando nesta manhã é sobre a glória da segunda casa é melhor. Então, olha para o teu irmão que está ao teu lado, diga para ele: a glória da segunda casa. Não, você não está falando do teu irmão, diga mesmo: a glória da segunda casa será melhor. Não vamos tirar esse será, porque a glória já não será, já é melhor. Aleluia. Por intermédio da tua vida que a glória já é melhor. Jesus Cristo morreu naquela cruz por causa de nós. A glória já não pode ser conjugada mais lá no futuro, não pode ser uma conjugação distante, é agora. Aleluia. Então diga: a glória será melhor. A glória desta última casa será melhor. Então é sobre isso que nós vamos conversar nesta manhã. Então exatamente a Bíblia fala que Jessé teve exatamente 8 filhos. Alguns estudos apontam que um dos filhos de Jessé tivera sido morto. Ok? Um dos filhos de Jessé perdeu os filhos. Pelo que no relato nós acompanhamos que Jessé apenas teve 7 filhos, que dentre os quais os 6 quando
quando o profeta Salomão, ou seja, quando Samuel foi para poder ungir um dos filhos de Jessé, a Bíblia fala que Jessé preparou os seus 6 primeiros filhos. Amém? Preparou os seus 6 primeiros filhos, esquecendo-se do caçula que era Davi, que cuidava exatamente do rebanho do pai no campo. Davi era pastor de ovelhas. Ok? Então, os 6 filhos de Jessé, com a exceção de Davi, foram preparados porque o profeta chegou simplesmente na incumbência que Deus orientou a ele de que vais ungir um dos filhos de Jessé. O profeta não sabia exatamente quantos filhos de Jessé ele poderia ungir. Aleluia! Assim como o profeta chegou não tendo a informação, lhe foi apresentado 6 filhos e Deus não tivera confirmado nada na pessoa do profeta. Que quer dizer, o profeta ao chegar, se visse Davi, poderia de forma direta dizer que não, é este que eu vou poder ungir como rei. Mas como Davi não estava, e nenhum dos 6 irmãos de Davi mais velhos, o pai preparou já o primeiro pela estatura física, é musculoso, é homem de guerra, mas nenhum deles estava no plano de Deus para ser rei. Daí que Samuel perguntou novamente a Jessé se eram todos esses filhos que ele tinha. Daí Jessé se recordou de Davi que estava no campo. Davi chegou, os seus 6, eu gosto de falar muito desse cenário, os seus 6 primeiros irmãos passaram no processo de quê? No processo de purificação, porque qualquer deles seria ungido a rei. Não pode haver unção sem a purificação, ok? Então, se os 6 não ser purificados, não sabendo quem seria rei, Davi que estava no campo não passou no processo de quê? Da purificação. Por quê? Porque lá no campo já vivia o processo da santificação. Que quer dizer que nós, no nosso culto, nós precisamos ter uma vida de santificação. Muitos de nós vamos passar no período ou no processo exatamente de quê? Da purificação para depois o processo da unção. Mas nem todos. Alguns são escolhidos simplesmente para o processo de unção. Porque no seu secreto eles já fazem esse mesmo processo. Ok? Então logo o Davi chegou, a Bíblia fala que Deus confirmou exatamente a Samuel, é este, unge. E já não houve tempo para poder purificar Davi para posteriormente ungir. Davi foi ungido rei, mas era um rei que não tinha exatamente, não tinha uma jurisdição para poder reinar. Era um rei que na verdade só tinha unção, mas não tinha um trono. Mas como era o propósito do Senhor, Davi foi consagrado a rei e em qualquer momento ele tinha de estar no trono. Aleluia! E Davi fazia o seu trabalho com excelência. Ok? Mas só que depois do rei Saul, a Bíblia fala que Davi, quando foi exatamente otorgado como rei de Israel, Davi, como vivia exatamente no período do exílio babilônico, havia muita guerra, havia muita complicação nas fronteiras, nas cidades vizinhas, desentendimento e tal, e Davi, como rei, exatamente mergulhou na onda de guerra. Davi era um homem também, tornou-se na posição de homem de guerra. Aleluia! Davi matou pessoas, por quê? Porque ele estava naquela posição e lhe era lícito fazer aquilo. Mas quando chegou o momento de Deus, na verdade, olhar para Davi e dizer que não, mas vocês só estão a carregar a arca, não tem nenhuma casa para mim, para poder pousar a arca. O Senhor já estava precisando de um espaço, ok? Para que se pousasse a arca da aliança. Mas Davi, como as suas mãos estavam totalmente cobertas de sangue, Deus disse que não é você que vais realmente construir esta casa para mim. A Bíblia vem nos falar no livro de 2 Samuel, capítulo 7, verso 4 e 5, fala exatamente de que o profeta Natan,
Natan foi um dos filhos de Davi, trouxe a mensagem por parte de Deus que Davi trouxe a confirmação que a construção do templo não estava na responsabilidade de quem? De Davi. Ok? Por conta das mãos sujas de Davi. As mãos de Davi estavam totalmente cheias de sangue. Daí que nós vemos que, tal como Davi teve 5 filhos, o seu primeiro filho com Betseba, se está certo, o primeiro filho morre, depois tiveram o segundo, que tornou-se o primeiro, o terceiro, o quarto, e o seu último filho, que foi exatamente o Salomão. Salomão era tido como o filho da promessa, alguém que Deus na verdade poderia ungir. Era o filho escolhido, aleluia. Dentre os filhos de Davi, Salomão era o filho escolhido. Então, como Salomão era o filho escolhido, exatamente lhe foi profetizado que ele poderia suceder o trono do seu pai. Salomão tinha de substituir o trono de Davi, que quando Davi morresse, Salomão é que tinha de estar exatamente no trono para poder governar o povo de Israel. Salomão, depois de Davi ter morrido, subiu ao trono, e no versículo que nós lemos do livro de Reis, nós vemos que Salomão conversa com Irão, exatamente explicando que em função daquilo que meu pai fazia, como meu pai não teve tempo, não teve oportunidade de poder construir um templo para o Senhor, Deus me tem dado a paz, nos tem dado a paz. Então, como já estamos num tempo de paz, eu almejo construir um templo para o meu pai. Eu almejo construir uma casa para podermos pousar a Arca da Aliança. Daí é que começa a projeção da construção do primeiro templo. Quando nós falamos da segunda casa, da primeira casa, a glória da primeira casa, nós nos referimos exatamente, a casa refere-se exatamente ao templo de Jerusalém, que era centralizado na altura como o centro de adoração na antiga aliança. Aleluia! O templo da primeira casa, o templo de Jerusalém, era centralizado como o templo central de adoração na Jerusalém, ou em Jerusalém. Por isso é que houve, depois vamos falar mais para frente, o porquê que a mulher samaritana indagou a Jesus, de que não, vocês, judeus, têm dito que não é em Jerusalém que se adora. Vamos chegar aí, aleluia. Alguém está comigo? Amém. Seja louvado. Ok, então, passando-se o período todo da projeção da construção do templo, a Bíblia nos fala exatamente que o templo levou exatamente 7 anos de construção. Durante 7 anos é que foi construído o templo. Mas na primeira casa, o que havia de especial, o que fazia com que o templo de Salomão fosse tido um dos maiores templos da história da Bíblia em termos de construções, é que era um templo enorme. Um templo enorme. Existia, na verdade, 3 categorias que podemos aqui descrever diante desse templo. Primeiro é a glória material. A glória material se refere exatamente das pedras especiais que constavam no templo, de ouro e da prata, como também era tido como um templo monumental, ok? É como se fosse um monumento histórico, pela sua formosura, pelo seu tamanho e pelas relíquias que havia aí dentro. Era tido como um centro. Quando os turistas chegassem, a intenção é que não, nós devemos conhecer esse templo, nós devemos conhecer a diante do trono. Aleluia! Então, por quê? Porque era um sítio que atraía e havia também a presença do Senhor. Aleluia! Como segundo ponto, fora da glória material, havia glória espiritual.
A Bíblia vem nos dizer, no mesmo livro que estamos a navegar, de 1 de Reis, capítulo 8, de que sempre que a glória ou a presença do Senhor se manifestava no templo em forma de nuvem, os sacerdotes não conseguiam ficar em pé para poder ministrar no templo. Por quê? Porque era uma glória tão intensa que os sacerdotes que faziam o trabalho, o ofício dentro do templo, não conseguiam se conter, ficar em pé para poder ministrar. Onde há glória do Senhor, o corpo não resiste. Aleluia. Onde habita a glória do Senhor, não tem como nós podemos resistir à glória do Senhor. A Bíblia é clara que os sacerdotes simplesmente não resistiam ficar de pé para poder ministrar. Por vezes tinham mesmo de abandonar o templo, porque era muita glória sobre o templo. E sempre que via uma nuvem, tal como nós vemos, tal como nós temos recebido a visitação do Espírito Santo em forma de uma nuvem, que os que têm agraciado, têm a amabilidade de poder enxergar essa nuvem, conseguem ver. Assim também funcionava na antiga aliança, assim funcionava no templo do Salomão. A glória do Senhor enchia o templo. Aleluia. Então, nesse mesmo templo havia o quê? A glória material, havia a glória espiritual, e como último elemento era o fim da primeira casa, o fim do primeiro templo. Ok? Se nós estamos a falar da glória da segunda casa, é melhor, que quer dizer que a primeira casa teve um princípio e teve um fim. Mas o que é que originou o fim da primeira casa? O que é que originou o fim do primeiro templo? É por conta da desobediência, ou seja, da idolatria que o povo estava a viver. O povo exatamente se desviou em servir ao Senhor. Desviou-se. O povo estava a viver um período de idolatria. Daí que o exército do rei Nabucodonosor, a Bíblia nos fala que o exército do rei Nabucodonosor destruiu exatamente o templo do Salomão. Aí é que veio o fim desse mesmo templo. Um templo que habitava, que continha glória material, que continha a glória espiritual, e também foi destruído porque o povo desviou-se do foco, desviou-se daquilo que é a intenção de Deus para com o templo, ok? Mas o que habitava, o que representava no primeiro templo, o que mais tinha aí era que figura representativa de Deus, a Arca da Aliança. Aleluia! A Arca da Aliança simboliza a presença do Senhor. Se uma coisa é a simbolização ou a representação, outra coisa é a presença de Deus real. Aleluia! É como o pastor Nelo teve uma primazia de pregar, convida o pastor e o pastor vai estar ocupado, pode delegar irmão Vasco para poder pregar. Aleluia! Ou convoca o pastor para uma reunião na Baixa, o pastor tendo alguma outra agenda, delega o diácono, qualquer irmão para poder ir representá-lo naquela reunião. Que quer dizer que a representação é a mesma honra que daria um pastor, vão dar exatamente na pessoa que está a representar, mas só que é diferente quando é a mesma pessoa presente. Aleluia! Então a Arca da Aliança simbolizava, representava a presença do Senhor diante do primeiro templo. Aleluia! Vamos rapidamente